Fala aí, turma do canal, tranquilo? Que horas para lá, que seja bem-vindo a mais um tutorial de Photoshop para iniciantes. E hoje eu vou te mostrar as 7 melhores ferramentas de recorte e seleção. Eu vou apresentar elas de uma maneira bem dinâmica, então caso você queira ver detalhadamente o uso de cada uma delas ou de mais funções, inclusive, eu tenho um curso completo de Photoshop para iniciantes e o link está aqui embaixo na descrição. Se o botão de compra estiver disponível, corre lá, garanta a sua vaga e bora dominar o Photoshop juntos, beleza? Então bora aqui para a tela do meu Photoshop começar mais essa aulona aqui no canal PSI. Vamos embora então aqui, galera, essas duas imagens estão aqui embaixo no link na descrição, caso você queira fazer o download e acompanhar os exemplos junto comigo. Começando então pela primeira ferramenta aqui na categoria das ferramentas de laço, e eu vou apresentar a laço poligonal. E tudo de uma maneira rápida e direta, vou mostrar como é que faz, você pode ir fazendo aí passo a passo no seu computador. Se liga, Alt Roll Screw do mouse, sempre para fazer um recorte, uma seleção, é bom que você esteja a sua imagem bem aproximada para você saber do que você está fazendo. Quando estiver bem aproximado, se quiser correr dentro do mesmo zoom, você pressiona a tecla espaço, vai aparecer a mãozinha, ó, você clica e arrasta e vai dando sequência na sua seleção. Com qualquer ferramenta de seleção funciona dessa forma. E com a laço poligonal selecionada, uma coisa bem importante que se pode tomar ciência lá em cima, ó, é a difusão, que é o quão suave que vai ser essa passagem entre a borda, o limite da sua seleção, aqui que você pode controlar. Eu normalmente, como imagens de alta resolução, coloco ali entre 0,5 e 1 pixels, um pixel que eu acho que fica interessante. E aqui não tem segredo, ó, você vai dando alguns cliques, ó, aproxima bem o zoom. Algo que eu gosto de fazer também é levemente para dentro do objeto, não bem na borda ali, porque assim fica um espaço justamente para aquela difusão que a gente colocou ali em cima funcionar. E assim você vai fazendo o recorte e a seleção, com bastante calma e paciência. Ah, Alisson, eu errei. Putz, fui lá, como é que faço para retornar? A tecla Backspace ou a tecla Delete, você consegue voltar quantas ações você desejar. E para você finalizar, você vai fazer toda essa parte, o objeto, enfim, que se deseja fazer a seleção e concluir aqui ó, no ponto que você iniciou. Com isso, você consegue fazer a seleção, o recorte do objeto. Aí, ó, terminando o ponto que iniciou, após recortar, é só dar sequência, galera. Coloca uma máscara de camada aí, ou, quer ver, Ctrl Z, dá um Ctrl J, duplica ela para você ter uma nova camada separada e continua a sua edição. E aqui, galera, a segunda ferramenta, então você clica o botão direito do mouse, também no agrupamento das ferramentas de laço, seleciona laço magnético. Também tem aquele esquema da difusão que a gente já viu na ferramenta passada. E aqui a frequência, putz, eu não lembro nem qual que é a base, mas se eu não me engano é um 40, alguma coisa assim, que você consegue ter um contraste legal para que a ferramenta trabalhe bem. Na maioria dos casos, aí você pode elevar um pouco para mais, um pouco para menos quando não estiver tão contrastada a sua imagem. Mas aqui é bem mais simples, ó, você só dá um clique e vai arrastando o mouse exatamente onde você deseja que esse laço magnético vai aplicando. Alguns casos ali, ó, quando não estiver tão contrastado a sua imagem, ele vai sofrer um pouquinho, que nem por exemplo ali, ó. Mas não tem problema que você já pode vir e consertar, corrigir aquela parte. Vamos concluir aqui e eu já te mostro como. Vejo que até agora eu só dei um clique. E agora eu vou dar o último clique onde terminou. E uns detalhezinhos aqui, ó, você pode inclusive combinar as ferramentas. Seleciona a ferramenta laço poligonal novamente. E agora no Shift você adiciona mais uma seleção sem perder a primeira. E vem aqui e corrige, por exemplo, essas partezinhas, ó, conclui no ponto que iniciou, você já corrigiu aqui. E se aqui foi a mais, você pressiona Alt para subtrair. Olha só, com isso, se subtrai aonde foi selecionado em excesso. E com isso você pode usar as duas ferramentas laço em conjunto para ter a melhor seleção possível. Eu acho que até essa laço magnético fez um bom trabalho nesse caso aqui, né? Foi bem mais rápido no caso. E disso você vem e faz apenas esses consertos, esses retoquezinhos finais. Olha só. E aí também, máscara de camada, ou dá um Ctrl J, separa, enfim, continua a sua edição. A terceira, deixa eu voltar aqui, ó, varinha mágica, logo abaixo. Só que aqui ela não vai conseguir, por exemplo, selecionar quando tiver muitas tonalidades em pixels, como por exemplo numa foto. Porém, em arquivos vetoriais, em imagens e ilustrações, ela é muito bem-vinda, muito útil. Por exemplo, eu quero remover esse fundo aqui, ó, rosa. Como que eu posso fazer? Simplesmente vir aqui com a varinha mágica, selecionar. Ah, outra coisa, você pode marcar adjacente, deixa eu até dar um Ctrl D para tirar a seleção. Marcando adjacente, ele vai selecionar apenas onde a gente clicou.
Como ele não estava marcado, ele selecionou tudo que era rosa na minha imagem. Então, ó, marcando o adjacente, beleza, selecionou apenas o fundo aqui dessa xícara de café à vista de cima. Agora, o que você pode fazer? Colocar uma máscara de camada e um Ctrl I para inverter a máscara de camada, você já está lá com essa parte recortada. Aqui do outro lado, mesma coisa, você pode selecionar, caso você queira selecionar o centro também, ou você deixa desmarcado o adjacente, que ele vai selecionar tudo que é amarelo. O problema aí que ele vai selecionar inclusive as partes internas aqui do detalhe. Então o correto é marcar adjacente, você vai clicar aqui e pressiona Shift para adicionar a parte da seleção e tá marcado aqui também. E aqui também, galera. Você pode inverter a seleção, por exemplo, dar um Ctrl Shift I, ele vai selecionar apenas a parte interna da rosquinha aqui, ó. Você dá um Ctrl J, selecionando a miniatura da camada, você já tem ela recortada aqui na parte de cima também. Olha só. Aí segue fazendo a seleção. Então a ferramenta Varinha Mágica também pode ser uma boa opção para recortes e seleções. E aqui, ó, dentro desse agrupamento tem a ferramenta de seleção rápida. Aqui também pode ser útil em imagens, em fotos, como é esse caso aqui. Então o que você pode fazer com essa ferramenta? Olha, ela tem um ponteiro, igual como se fosse um pincel, uma borracha, um carimbo. E você pode aumentar e diminuir com várias teclas de atalho. Algumas delas abre e fecha colchetes, ó, você pode aumentar e diminuir o tamanho desse ponteiro. Com a tecla Alt, clica o botão direito do mouse, arrasta para a direita, para a esquerda para diminuir. Essas são as duas maneiras mais rápidas que eu considero se fazer. E agora você basta clicar e ir arrastando, ó, que ele vai meio que de maneira automática entendendo até onde que você deseja fazer essa seleção. Então amplia bem o zoom sempre para fazer uma seleção mais bem feita, né, mais refinada. E vem clicando e arrastando para que o Photoshop entenda até onde que você deseja fazer essa seleção. Também é de uma forma bem rápida e em muitos casos ela pode ser útil. E aqui também é a mesma coisa, a questão de adicionar ou subtrair pedacinhos da sua imagem. Digamos aqui, ó, selecionei a mais, o que eu faço? Pressiono Alt para fazer o sinalzinho de subtração e venho aqui, ó, e elimino com a mesma ferramenta de seleção rápida. Também, ó, mais uma forma de fazer um recorte. Algumas mais eficientes, outras não. Aí você vai dependendo de acordo com o que a imagem, do que ela necessitar, e você pode colocar a qual for melhor para cada ocasião. E agora uma forma bem automática, vou até voltar aqui no Ctrl Z, Ctrl D para tirar a seleção. Aqui mesmo, ó, selecionando qualquer ferramenta de seleção, vai aparecer aqui, ó, selecionar assunto. Você pode clicar e o Photoshop de maneira automática vai identificar o que é mais importante na sua cena e vai fazer essa seleção. Veja que aqui ele inclusive fez uma boa seleção, só ele se complicou um pouquinho aqui na parte interna. Mas inclusive você pode selecionar qualquer outra ferramenta que você já viu anteriormente, ou essa aqui de seleção rápida, para terminar de fazer a seleção. E veja, ó, rapidamente, então com um clique e mais uma arrastadinha aqui com a ferramenta de seleção rápida, você já conseguiu mais um recorte muito bem feito também no Photoshop. E aí você pode ir conciliando várias opções para conseguir realizar esse efeito final. E agora a gente vai vir aqui para a seleção de objeto. Então aqui também clicando com o botão direito do mouse, selecionando a ferramenta de seleção de objeto. Aqui, ó, o próprio Photoshop, ele está trabalhando, ó, ele deu uma trabalhadinha aqui, localizou os objetos que a gente tem separados na nossa imagem e ele detectou dessa forma, ó. Então que a gente teria, ó, dois objetos, na verdade é bom, realmente, né, uma xícara e o pires aqui embaixo. Mas digamos que a gente queria fazer uma seleção, selecionou a mesa, o fundo e também aqui, ó, a xícara e o pires. Só que não tão perfeito, veja só. Então caso você clique aqui para selecionar a xícara e queira selecionar o pires também, então você pode clicar num e depois no outro. E ele faz a seleção para você. Também ele vai sofrer um pouquinho, então nada que você não possa pegar aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse, ferramenta de seleção e vem aqui e termina a fazer a seleção corretamente, para que não tenha nenhum problema. Só que aqui, pera aí, voltando ao Ctrl Z. Que teve o problema do que eu não pressionei Shift, né? Então, clicando na primeira seleção, pressionando o Shift, eu venho aqui e seleciono a outra também. Aí agora sim. Só que ainda assim ficou um defeitinho aqui no meio. Então, selecionando a ferramenta de seleção rápida, vem lá, corrige e dá sequência. Olha só que legal. Algo que funciona muito parecido com a varinha mágica, só que para remoção de fundos, vou até voltar para esse exemplo aqui, galera. Vou eliminar aqui e deixar a imagem original, sem máscara de camada, sem nada. Beleza? Como se a gente tivesse aberto ela agora. Então você vai clicar com o botão direito do mouse, vai rasterizar a camada ou vai tirar aquele cadeadozinho, caso ele tenha aqui, para que se consiga utilizar essa ferramenta aqui que é a borracha mágica. Então você clica com o botão direito do mouse e vem aqui, seleciona a borracha mágica. Digamos que você quer eliminar esse amarelo aqui do fundo.
Também tem aquele esquema do adjacente ou do não adjacente e também a tolerância. Quanto maior a tolerância, mais rígida, digamos assim, vai ser esse recorte. Ó, eu quero clicar aqui no amarelo. Veja que inclusive tinha uma leve sombra aqui, ó, da bolacha ali, da rosquinha, né? Que ele acabou não eliminando. Se eu aumentar a tolerância, vamos ver, colocar aqui um 40, por exemplo. Acredito eu que ele vai eliminar tudo ali. Ó, exatamente, ele pegou mais o tom aqui de amarelo que estava próximo, que tinha uma leve sombra, e eliminou. Então com isso você já conseguiu eliminar rapidamente o fundo, de uma cor sólida, né? Aqui também, ó, se a tolerância viesse em 10, provavelmente ele vai recortar em partes esse fundo. Exatamente, ó. Então o que você pode fazer? Aumenta um pouquinho a tolerância, que ele vai acabar eliminando tudo. Então a ferramenta aqui, borracha mágica, também é muito útil caso você queira eliminar esses tons contrastados em áreas sólidas, em gráficos e em vetores. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, muito importante, é a ferramenta caneta, uma ferramenta bem profissa, que eu vou te mostrar rapidamente aqui como que faz a seleção, mas eu gravei uma aula específica sobre ela para eu demonstrar todos os detalhes. E eu vou deixar linkado aqui em cima, no izinho, ou também na descrição aqui para facilitar a sua vida. Então continua estudando comigo, que essa ferramenta caneta é muito importante, você vai utilizar bastante na sua jornada no Photoshop. Mas basicamente você seleciona ela, altera aqui para demarcador, e aqui você vai utilizando as curvas, ó, vai dando cliques e vai clicando e arrastando para fazendo a seleção. Então, quando começa e termina uma curva da sua imagem, você começa a colocar mais nós. Não enche muito de nós, senão vai ficar estranho e não tão natural as curvas da sua cena aqui, do seu recorte. Então, você vai ter que colocar em lugares estratégicos. Quais são esses lugares estratégicos? Começos e finais de curvas, como eu acabei de mencionar. Você vai ver que vai ficar mais automático a partir do momento que você vai utilizando cada vez mais ela. E até para facilitar a sua vida, por isso que eu já fiz vários vídeos aqui sobre ela no canal. Inclusive lá no curso completo de Photoshop para iniciantes eu tenho muitas outras dicas exclusivas lá dentro também, que vai facilitar a sua vida ainda mais. Ó, veja como que é muito simples. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou fazendo esse recorte. E aqui em cantos extremos, como por exemplo foi esse caso, até deixa eu voltar para mostrar para vocês. Aqui não é só clicar e arrastar. Eu cliquei e arrastei para fazer a curva inicial. Porém, agora eu vou dar uma outra direção para esse nó pressionando o Alt. Ó. Eu quero que agora ele comece para fora, porque eu comece a fazer essa curvatura aqui na parte de cima da xícara também. E com Ctrl, você vai ajustando cada alça de cada nó da caneta para você ir dando a curvatura, o direcionamento correto para esse demarcador, veja só. E agora clica também no ponto que iniciou e conseguiu fazer a seleção. Tá feita a seleção, você pode transformar inclusive numa forma, ó, se você clicar aqui você consegue fazer uma silhueta vetorizada, mas não é o caso, né? Ctrl Z para voltar à seleção. Para fazer a seleção mesmo, você clica o botão direito do mouse, cria uma seleção, coloca o raio de difusão, que é igual nas outras ferramentas que você já viu, que é a suavidade ali do traçado. Dá um OK, coloca uma máscara de camada, enfim, dá um Ctrl J para duplicar numa nova camada, enfim, e vai trabalhando. Então você já viu 7 maneiras de recortar no Photoshop, utilizando maneiras automáticas, amadoras, intermediárias, inclusive avançadas, como esse caso da ferramenta caneta, que eu inclusive mostro mais detalhes aqui no canal. Te convido a conhecer mais vídeos aqui, estudar Photoshop comigo e também lá no curso completo de Photoshop para iniciantes. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, convite especial para o meu curso completo de Photoshop para iniciantes está no aguardo, está te esperando por você. O link está aqui embaixo na descrição, lojaphotoshop.com.br. Acesse lá, confira todos os detalhes. Se você curtir, se o curso for para você, corre lá, aproveita, garanta a sua vaga agora mesmo e vamos fazer esse curso completão. Além de ferramentas de recorte, seleção, todas essas aqui detalhadas e muitas outras você vai ver por lá com toda a calma do mundo. São quase 100 aulas, é muito conteúdo e o acesso é ilimitado. Então você pode ver e rever sempre que você precisar. Legal? Fica aí para sempre disponível para o seu aprendizado de Photoshop. Que falou foi o Alisson, então se inscreva no canal e te aguardo nos próximos vídeos ou quem sabe lá dentro do curso completo também. Falou e até a próxima.